Bom dia aí a todos. Vamos começar aí mais uma live, para tratar aí, de um tema importantíssimo aí no contexto da reforma. Bom dia, Rita. Vamos aí esperar o pessoal entrar aqui, mas hoje a gente vai tratar, sobre um tema importante. A ideia é ser bastante prático, aqui nessa live. Hoje não vai ter o meu colega, parceiro, amigo aqui, Bruno Langoni. Ele foi pego por uma gripe, então hoje eu vou estar sozinho aqui, Hoje eu vou estar sozinho, então vai ser uma live um pouco diferente. Só vai ter eu aqui, Não vai estar aí, Não vai ser um bate-papo entre eu e o professor Bruno, como de costume, Toda quarta-feira aqui às 7 horas da manhã, já há algumas semanas. Bom dia, bom dia, Antônio. Então vamos lá. Antes, bom dia, Fabiano. Então o pessoal vai entrando aí. A Cris, eu sei. Parece que acho que é uma conta da esposa. O Luiz Narciso, a Carolina. Muito bom dia, pessoal. O pessoal sempre presente aqui nas nossas lives, o café da manhã com reforma tributária, Café com reforma tributária. Mas antes de a gente começar o tema, não tinha como não falar da sanção aí, da publicação da Lei Complementar 214, A gente teve aí alguns vetos e finalmente a gente tem lei complementar, Habemos lei complementar, então é a Cris, Acho que é a conta sua e do seu marido, Cris? Então a gente tem a lei complementar. Já está cansado de falar PLP 68, Agora a gente tem lei complementar 214. Então realmente agora houve a instituição aí do IBS e da CBS, do imposto seletivo, Essa semana, pessoal, eu gravei um vídeo, para comentar um pouquinho, sobre a Lei Complementar 214, dar um panorama geral aí da Lei Complementar, antes de a gente aqui dentro da Academia da Reforma Tributária começar a gravar, as aulas, sobre a Lei Complementar 214. Óbvio que nas nossas aulas ao vivo semanais a gente já abordou temas, que estão na Lei Complementar 214, porque a gente abordou os temas do PLP 68. Óbvio, alguns pontos foram alterados. A gente vai gravar módulos agora sobre a Lei Complementar número 214. A gente vai ter aulas ao vivo, Toda terça-feira a gente tem. Ontem a gente teve uma sobre o Comitê Gestor. Não é exatamente o tema, aí que está na Lei Complementar 214, bem que algum ponto está no Comitê Gestor, o Comitê Gestor Provisório, que inclusive a gente já tem vídeo no YouTube falando dessa questão, da criação de uma estrutura provisória do Comitê Gestor. Então tem lá no livro 3, na parte de disposições transitórias, junto com o regime de transição com operações com imóveis, tem lá a parte dessa estrutura provisória do Comitê Gestor. Então, alguns artigos do PLP 108 que tratam do Comitê Gestor, estão agora na Lei Complementar 214, exatamente para se criar essa... Bom dia, acho que é o Murilo, para se criar aí uma estrutura provisória para o Comitê Gestor, para exatamente possibilitar já se editar o regulamento, e de inicialmente já iniciar as contratações, principalmente da parte de tecnologia, de sistema. Um outro ponto que eu queria tratar aqui, e é algo que a gente bateu muito, no âmbito da administração tributária, é a questão do domicílio tributário eletrônico. Ainda bem que eles vetaram, ali a possibilidade ou a necessidade de enviar ou notificar via postal por meio do edital, caso o contribuinte não realize a consulta dentro do DTE. Isso ia desvirtuar totalmente o domicílio tributário eletrônico, Se acabar com a possibilidade de ter a ciência tácita, depois de passar um determinado tempo e o contribuinte não consultar, Ele não ia consultar nunca, Então isso é realmente desvirtuar o domicílio tributário eletrônico, e acabou sendo vetado esse ponto, Então teve outros vetos, Acho que um veto que eu acho que
tem uma chance grande de ser derrubado no Congresso Nacional é a questão lá do imposto seletivo na exportação. Eu acho que o Congresso, a minha avaliação, acho que ele vai trabalhar para derrubar isso, né, porque foi algo muito batido, né, aí no Congresso Nacional, no Senado Federal. Então vamos ver aí, né, talvez se fosse para falar, olha, qual o veto você acha que é possível ser derrubado? Esse do imposto seletivo na exportação, tá? Mas vamos lá. Fique de olho nessa semana, né, em que vai ser disponibilizado um vídeo que eu traço um panorama geral da Lei Complementar 214. Que a gente vai tratar nesse vídeo, pessoal? Toda vez que eu começo, pelo menos que eu começo a estudar algum tema, bem que eu já venho estudando, né, essa temática desde lá de abril, quando surgiu o PLP 68, né, mas toda vez que você vai ler um livro ou vai começar a estudar alguma coisa, você tem que ter uma visão geral do que você vai estudar. Né? E é importante, antes de você começar a estudar a Lei Complementar 214, ter uma visão geral do todo, a estrutura da Lei Complementar, né? Quantos livros ela tem, né? Quais são os títulos, os temas que são tratados, a estrutura lógica, né, da Lei Complementar, e é exatamente isso que eu procurei fazer aí nesse vídeo, né, dar uma contextualização. Eu não falei dos vetos, tá? Né, mas eu tracei um panorama geral aí sobre a Lei Complementar 214, né, e de que forma ela se contextualiza dentro, né, do cenário de regulamentação da reforma, a função que ela exerce. Então ficou bem bacana, né? Acho que vai sair na quinta-feira no nosso canal lá da Academia da Reforma Tributária no YouTube, né? Se você ainda não segue, não está inscrito, né? Tem aí o link na bio, tá em um dos destaques aqui, mas depois assiste a live, depois você vai lá, se inscreve, tem muito vídeo lá, tem uma playlist lá, Entendendo a Reforma Tributária. Toda semana eu gravo vídeo, no mínimo um vídeo, né, tratando de algum tema da reforma tributária. Não podia ser diferente essa semana tratar sobre a Lei Complementar número 214, tá? Vamos lá, pessoal, né, vamos entrar no tema, que é a questão da alíquota, né? E aí eu resolvi começar a tratar dessa temática trazendo um caso prático, né? Trazendo aí um caso prático. Vamos imaginar aí um caso simples, tá? Uma venda de uma mercadoria, né, de uma empresa no município de São Paulo, né, vendendo uma mercadoria para uma empresa no município de Belo Horizonte, né? Então, essa empresa está localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, e o adquirente, né, que também é destinatário dessa mercadoria, está lá em Belo Horizonte, estado de Minas. Né? Então a gente olha para esse caso prático, bem simples, né, que ocorre todo dia, toda hora, né, a cada segundo, é uma venda de uma mercadoria de uma empresa para outra. Né, de uma empresa para outra. Então, né, eu quero saber, olhando para esse caso concreto, a gente tem que acostumar, né, a olhar casos práticos e com isso aplicar a legislação. Eu quero saber, então, a gente sabe que esse é um caso de incidência do IBS e da CBS, né? Operação aí com bem material, no caso aí uma mercadoria. Né? A venda de uma mercadoria de uma empresa para outra. Super tranquilo esse caso prático. Né? Aí eu quero saber qual é a alíquota que eu vou aplicar nessa operação. Né? Qual a alíquota, né, de IBS da CBS? Então, exatamente, né, esse é o objetivo, né, como título, guia prático para determinar alíquotas do IBS, né, e da CBS. Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber é, nessa operação, né, e como em todas as outras operações, né, com bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços, que é a materialidade de incidência, né, do IBS da CBS, vai incidir o IBS e a CBS. Né? O IBS e a CBS são tributos gêmeos idênticos. Né? Então, eles vão incidir sobre os mesmos fatos. Então, vai incidir ao mesmo tempo o IBS e a CBS. Então, em virtude disso, né, a alíquota que eu vou aplicar nessa operação é o somatório da alíquota da CBS com a alíquota do IBS. Ok? A questão é, quando eu olho, a gente tem que estar acostumado a isso, quando você escuta IBS, né, você tem que, na sua cabeça, né, instantaneamente falar, ó, IBS é o somatório
do IBS municipal com o IBS estadual. Por isso que alguns falam, não, o que a gente tem no Brasil não é um IVA dual, é um IVA trial. Porque, na verdade, eu tenho a CBS, que é de competência federal, né, e o IBS, que é de competência compartilhada dos estados e municípios, que se decompõe em duas partes, o IBS estadual e o IBS municipal. Então, na verdade, a gente não tem um IVA dual, um IVA trial, porque o nosso modelo federativo, né, é um modelo federativo de 3 níveis, União, Estados e municípios. E ainda tem um ente anômalo aí, que é o Distrito Federal, né, que tem características de estados e municípios, é uma entidade que tem natureza jurídica anômala. Né? Então, a gente tem que olhar o somatório da CBS com o IBS estadual e o IBS municipal. Ok. Só que na nossa federação a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, 27 entes. Municípios tem 5.570. Qual alíquota de IBS estadual, qual alíquota de IBS municipal que eu vou escolher para saber, né, a alíquota total, né, que eu vou fazer incidir nessa operação? Imagina uma operação de venda de uma mercadoria que vale R$10.000. Né? Então, qual alíquota? A CBS, como é de competência federal, vai ser uma alíquota única, tranquilo. Eu vou olhar para a lei federal, né, que vai fixar lá a alíquota da CBS. Então, no caso da CBS, eu não preciso me preocupar com o que eu vou falar agora para vocês, o destino da operação, né? Porque a gente está no contexto do IVA, o critério que a gente vai utilizar é o destino, né? É o destino da operação. Então, a gente utiliza no contexto, né, da reforma tributária, a gente vai passar a adotar o critério do destino. A gente está acostumado muito com o critério da origem, né? No caso do ICMS, é onde a empresa está estabelecida. Né? Óbvio que às vezes nas operações interestaduais, a gente tem lá o DIFAL, em que uma parte vai para o estado destinatário. Né? No caso do ISS também, a regra geral é onde o prestador está estabelecido, mas em algumas situações é onde o tomador é domiciliado, né, ou onde o serviço efetivamente é prestado. Essas regras estão lá no artigo 3º da Lei Complementar 116. Mas IBS, CBS é destino da operação. Né? Você pega a Lei Complementar 214, né, o artigo 11 define os critérios que você vai utilizar, né, para definir o destino da operação. O destino da operação. Então, eu vou ter que olhar qual é o destino da operação, nesse caso aqui, nesse caso concreto, uma empresa em São Paulo, né, vendendo uma mercadoria, né, para uma empresa que está em Belo Horizonte. Qual é o destino dessa operação? Eu vou lá no artigo 11, né, então vocês vão ter que se habituar, né, em ir lá no artigo 11, para você saber, né, qual é o destino da operação. Então, a depender do seu caso concreto, você vai encaixar, né, o seu caso concreto em algum inciso, em algum dispositivo lá do artigo 11 da Lei Complementar 214. Né? Nesse caso em específico, como a gente está falando de uma operação com bem material, é o inciso 1. Né? O inciso 1 fala, olha, né, quando a gente está tratando de uma operação com bem móvel material, a venda de uma mercadoria, por exemplo, o destino da operação é onde ocorrer a entrega ou a disponibilização do bem. Então, no nosso caso, o destino vai ser lá no município de Belo Horizonte, né, estado de Minas Gerais. Então, o destino da operação, nesse caso, é município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Então, esse vai ser um dado importante. Né? Então, vocês têm que se familiarizar. A partir de então, você tem que olhar para um caso prático e já pensar qual é o destino da operação nesse caso. Por quê? Porque, né, quando a gente determinar o destino da operação, vai ser um passo importante para a gente determinar a alíquota. Né? E aí, determinando a alíquota, eu vou aplicar sobre a base de cálculo. Né? Vamos imaginar aqui que a base de cálculo, no nosso caso, é R$10.000. Óbvio que tem regras lá em relação à base de cálculo, agora eu não me lembro o número do dispositivo que trata de base de cálculo. Aí você vai aplicar a alíquota sobre a base de cálculo, para você achar o débito. Isso vai estar no documento fiscal. Isso não significa que vai ser exatamente esse o valor que você vai ter que pagar, né, de IBS e CBS naquele mês, porque a gente está falando de tributo não cumulativo, né? Vai ter toda uma sistemática ali de apuração, débito e crédito. Né? Então aqui eu estou analisando individualmente a operação, tá? A operação. Então, ok. Né? Então eu sei o destino da operação: Belo Horizonte, Minas Gerais.
né? Aí eu falo, ó, vamos ver lá, então eu vou ter que pegar a alíquota de IBS do município de Belo Horizonte e a alíquota de IBS do estado de Minas Gerais. Ah, então não é do município de São Paulo, estado. Não, isso daí é origem. A gente tem que trabalhar com o destino, que é Belo Horizonte e estado de Minas. Então eu vou ter que pegar o somatório do IBS do município de Belo Horizonte com a alíquota de IBS do estado de Minas Gerais e somar, né, e achar a alíquota do IBS. E depois somar com a CBS. Vamos partir do pressuposto que, nesse exemplo, a alíquota da CBS é 10%. 9%, tá? Que acho que é mais ou menos essa que vai ser a alíquota da CBS. Né? Pelo menos estão estimando que seja, né, 9%. Tá? Né? E aí a questão é, aonde que eu vou encontrar a alíquota do IBS do município de Belo Horizonte? Aonde eu vou encontrar a alíquota do IBS do estado de Minas Gerais? Na legislação, né, do município de Belo Horizonte, na legislação do estado de Minas. Ah, então significa que os entes, estados, municípios e Distrito Federal, eles vão ter a competência de fixar alíquota, sim. Né? É o único tema em que eles não perderam autonomia. Né? É o único tema, porque o resto, eles perderam. Quem vai instituir o IBS, né, e a CBS é a União, é o Congresso Nacional. Olha aí, a Lei Complementar 214, né, o PLP 68, tramitou todo no Congresso Nacional. É uma lei complementar nacional. Então, os estados, os municípios perderam a autonomia, né, de instituir o IBS. Perderam a autonomia. É uma lei complementar nacional. Então significa que agora o estado e o município não vai ter que editar uma lei local para instituir o IBS? Não, já está instituído. Essa lei complementar que foi aprovada, a lei complementar 214, não é uma lei complementar de normas gerais, como é a lei Candir, como é a lei complementar 116. É uma lei complementar que institui o imposto. É que nem a lei do estado de Minas, a lei do estado da Bahia que institui o ICMS, a lei ordinária. Né? É a lei complementar 214 exerce esse papel. Né? Exerce esse papel. Ela só não fixou a alíquota ainda. Porque a alíquota, tanto para o IBS, CBS quanto para o imposto seletivo, não está nessa lei complementar. Não está nessa lei complementar. Cada ente, cada município, cada estado tem a possibilidade, tem a faculdade de editar sua alíquota. Vamos imaginar agora, né, que a alíquota do IBS do município de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte editou lá uma lei, mandou para a Câmara de Vereadores, né, um projeto de lei, pode ser lei ordinária, esse é um ponto, né, que apesar de um imposto ser instituído por lei complementar, a alíquota vai poder ser fixada por meio de lei ordinária, né, por exemplo, uma lei ordinária específica para fixar a alíquota do IBS ali naquele município. Né? E o Estado também, uma lei ordinária estadual fixando a alíquota. Né? E o ponto aqui, né, é uma alíquota única. O município de Belo Horizonte não vai dizer, para o serviço tal, a alíquota é 4%. Para o bem tal, a alíquota... Não, é única. É uma lei singela com artigo a alíquota do IBS no município de Belo Horizonte, né, é 4%, é 3%. E o estado de Minas é a mesma coisa. É 15%, é 16%. Não vai poder diferenciar uma alíquota única, que vai ser aplicável para todas as operações com bens e serviços, em que o destino da operação é o município de Belo Horizonte ou o estado de Minas. Tá? Então vamos imaginar, no nosso exemplo, que o município de Belo Horizonte fixou em 4%. E o estado de Minas fixou em 15%. Então eu vou pegar 15% mais 4 dá 19, mais 9% da CBS dá 28. Então eu vou aplicar sobre os R$10 mil 28%. Vai dar 2.800. Como é por fora, o valor total da operação vai dar 12.800. Então na nota fiscal, né, a ser emitida pelo fornecedor, vai estar lá 10 mil é o valor
é o valor da mercadoria que está sendo vendida, 2.800 ali, né, eu vou separar por CBS, IBS municipal e IBS estadual. No documento fiscal vai estar as informações, né, de que a empresa, o bem foi entregue lá no município de Belo Horizonte, aí eu vou ter como saber, né, o destino e o sistema ali vai, obviamente, determinar a alíquota para você, né, ele vai ter uma grande tabela, né, estipulando ali a alíquota de cada município, de cada estado, enfim. Né? Aí o grande ponto aqui, você deve estar pensando, ok, professor, né? E se o Estado não fixar a sua alíquota? Né? Como que eu resolvo? Ele não editou essa lei. Né? E aí, eu vou aplicar a alíquota zero? Né? A gente tem, talvez isso não aconteça tanto com os estados, né? Mas a gente tem mais de 5.000 municípios, 5.570 municípios, 5.569 municípios, né? E se tiver, vão ter vários que não vão editar nada, vai ser omisso, né? Qual a alíquota que eu aplico nessa operação? Aí entra na jogada o que a gente chama de alíquota de referência. Né? É aquela alíquota que tem como objetivo aplicar um dos principais pressupostos aí dessa reforma tributária, que é a manutenção da arrecadação. E quando eu falo de manutenção da arrecadação, é manutenção da arrecadação em nível agregado, olhando cada esfera federativa. Então, a alíquota de referência federal, né, visa manter a arrecadação federal. Né? A alíquota de referência da esfera estadual, né, e esse é um ponto que às vezes o pessoal confunde. Alguns acham que eu vou ter uma alíquota de referência para cada estado. Não, é uma alíquota de referência estadual. Né, estadual, aplicável para todos os estados. Então, se tiver o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado da Bahia, né, forem omissos, não fixarem especificamente a sua alíquota, eu vou aplicar a alíquota de referência estadual, que é a mesma para todo mundo. Né? E eu vou ter uma alíquota de referência municipal, que também vai ser aplicável para todos os municípios. Ok? Né? Então, mas quem é que vai fixar essa alíquota? Vai ser o Senado Federal por meio de uma resolução. Né? E o cálculo dessas alíquotas vai ser feito pelo Tribunal de Contas da União. Pô, mas como que vai ser feito esse cálculo para fins de manutenção da arrecadação em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, em termos agregados, tá, pessoal? Né? Principalmente quando a gente fala de nível estadual e nível municipal, quando a gente fala de manter a arrecadação, né, muitos acham, não, o município de São Paulo vai perder. O município de Paulínia vai perder. O município de Camaçari vai perder. Pessoal, vão ter ganhadores e perdedores. O que eu estou falando aqui é a manutenção no nível agregado. Né? Do nível agregado. Então o pessoal confunde. Então vão ter municípios que vai ficar meio que perto do 0 a 0, vai ter municípios que vão ganhar bastante, e tem municípios que vão perder pra caramba. Por isso que a gente tem uma transição federativa, a gente já discutiu aqui em live anterior, né? Que visa criar um mecanismo, né, que vai até 2098, uma parte até 2078, outra parte se estende até 2098, exatamente para mitigar esses efeitos, né, esses efeitos negativos aí da implementação da reforma no contexto da arrecadação de alguns entes, né, entes estaduais e municipais. Não vou me aprofundar aqui em relação a isso, porque a gente já discutiu isso em outra oportunidade. Né. Então, no caso de omissão, aplico a alíquota de referência. Aí eu vou olhar, né, para essa resolução do Senado que ainda vai ser editada. Então, se em algum caso concreto, em virtude, né, de o destino da operação ser em algum município, em algum estado, em que aquele município, aquele estado não fixou especificamente uma alíquota do IBS, aí eu vou para a resolução do Senado e aplico a alíquota de referência. Eu preciso ter uma alíquota para aplicar, né, e calcular o IBS naquela operação. Tá? Um outro ponto que é interessante é que é possível, quando o município e o estado vai fixar sua alíquota por meio de lei municipal e lei estadual, né, que haja uma vinculação à alíquota de referência. Então, vai ser, eu entendo que vai ser relativamente comum, né, você ter município, você ter estado fixando, olha, a minha alíquota vai ser 20% a mais do que a alíquota de referência. Né? Para que ele não precise ficar atualizando sua alíquota toda vez. Ah, mas isso não é inconstitucional? Não, o texto constitucional permite isso.
né? O texto constitucional permite, expressamente prever a possibilidade de vincular a alíquota do IBS municipal e a alíquota do IBS estadual à alíquota de referência. Então, eu acredito que vai ser relativamente comum, né? O município, a minha alíquota vai ser 5% abaixo da alíquota de referência. Então, cada município, cada estado, quando olhar para a alíquota de referência, ele vai ter que fazer conta. Essa alíquota é suficiente para suprir, né, a minha necessidade arrecadatória? Né? Ela falou não. Então você vai ter que estipular uma alíquota superior. Ou você estipula, né, um valor superior, mas coloca esse valor na lei, né, e tem que ficar toda vez que a alíquota de referência é modificada, né, tem que ficar enviando projeto de lei ou para a Câmara ou para a Assembleia, ficar ajustando essa alíquota, ou você faz um ajuste ou faz uma vinculação. É 20%, é 10%, é 5% acima ou abaixo da alíquota de referência. Isso é possível ser feito e eu acho que a gente vai encontrar isso com relativa frequência, né? Essa estratégia de vincular a alíquota, né, do IBS municipal, estadual, a alíquota de referência. Tá? Aí um ponto que vocês podem colocar, professor, ok. E pode ter exceção? Né? É uma alíquota única mesmo? Você falou lá que o município e o estado, na hora de fixar a sua alíquota, é uma alíquota única. É 4%, é 5%, é 15%, é 10%, é alíquota única. Né? O estado e o município não vai poder diferenciar. Então não vai ter diferenciação? Eu ouvi falar de regime diferenciado, regime específico, né? Então. Mas aí... o estado e o município ele não vai ter autonomia como ele tem hoje, né, para diferenciar a alíquota. Então hoje você olha para a legislação do ICMS, cada estado pode criar várias hipóteses de alíquota diferenciada de ICMS. Município também. Você pega aqui a legislação, né, a Lei 13.701, que é a lei instituidora do ISS aqui no município de São Paulo, você tem várias situações, né, de alíquota diferenciada de ISS, né, entre 2% e 5%. Tem o caso do 2,9% aqui no município de São Paulo, né, para alguns serviços da área de informática, tem alíquota de 3%, né, alíquota de 2%, né, dentro lá da faixa de 2% a 5%. Né, 2% alíquota mínima, 5% alíquota máxima. Agora acabou, pessoal. Né, o município e os estados, o que sobrou, a migalha de autonomia legislativa, né, para os estados e municípios é fixar a alíquota, e uma única alíquota. Né? Mas a grande questão é que todas essas derivações de alíquota, todas essas diferenciações de alíquota estão no texto constitucional. Eu gosto de falar que o lobby, né, vai se centralizar no Congresso Nacional. Né? O lobby que tinha nas câmaras de vereadores para tentar diferenciar a alíquota do ISS, para aprovar incentivo fiscal, a mesma coisa, né, na Assembleia Legislativa, lá com o governador, né, acabou. Em relação à tributação sobre o consumo. Pode continuar em relação a ITCMD, IPVA, no caso do município, IPTU, ITBI, mas em relação à tributação sobre o consumo, acabou. Acabou. Né? O lobby vai se concentrar no Congresso Nacional. Né? Ou você altera o texto constitucional ou você altera a lei complementar. Então, todas as hipóteses de alíquota reduzida, de 30%, né, de 60%, ou alíquota zero, estão no texto constitucional. Né? Então, você quer saber se no seu caso eu aplico uma alíquota reduzida, você tem que olhar primeiro para o texto constitucional e depois para a lei complementar 214. Né? Então, vamos supor que a venda dessa mercadoria aí, do nosso caso, é um item da cesta básica de alimentos. É um alimento. Aí você deve perguntar, esse alimento, ele é tributado com alíquota cheia, com alíquota reduzida de 60%, ou ele está dentro da cesta básica nacional de alimentos e alíquota zero? Né? Como que eu vou saber? Eu vou ter que ir para a lei complementar 214. Né? A Lei Complementar 214, né, nesse vídeo que eu falei que eu vou publicar aqui no canal, né, ele no final tem uma série de anexos, né, que são tabelas, listas. Pessoal, ainda vocês vão continuar trabalhando com listas. Não acabou a lista? Estão acostumados com a lista lá do ISS, anexa 116, né? Na verdade, as listas no contexto, né, do IBS e da CBS, ela vai ter uma outra função.
né, ela vai, obviamente, definir, não o campo de incidência do imposto, mas definir se aquele bem ou se aquele serviço está dentro ou não de uma hipótese de alíquota reduzida do IBS e da CBS. Então você vai ter que olhar nos anexos. Então vai ter anexo com a lista de NCM, né, nomenclatura comum do Mercosul, que vai indicar quais as mercadorias, quais os alimentos que estão lá na lista das alíquotas reduzidas de 60%, quais que estão na cesta básica. Aí você vai ter que olhar. Esse bem, essa mercadoria que eu estou vendendo aqui está na cesta básica. Então a alíquota é zero, tanto para o IBS quanto para o CBS. Né? É redução de alíquota de 60%, ele está na lista. Ele não está em nenhuma dessas listas aí, então é a alíquota cheia. Né? Se ele está enquadrado em alguma hipótese de alíquota reduzida, o que você vai pegar? Você vai pegar a alíquota regra, né? No nosso caso aí, o município de Belo Horizonte tinha fixado a alíquota em 4, o estado de Minas em 15 e a CBS era 9, dava 28. Você vai reduzir em 60%. E aí você vai achar a alíquota que você vai aplicar nessa situação. Por quê? Porque o bem objeto da sua operação se enquadra em alguma situação de alíquota reduzida. Né? Mas ele se enquadra em uma situação de alíquota reduzida não é porque o Estado, por meio de lei, fixou essa alíquota reduzida, não. Porque isso está na Constituição. Isso está na Constituição. E a lei complementar, o que a lei complementar fez? Né? Ela detalhou e esmiuçou o que está na Constituição. A Constituição Federal, né, na verdade a Emenda Constitucional 132, ela diz, alguns alimentos vão compor, né, a cesta básica, que vai ser definida por meio de lei complementar. Olha aí a lei complementar. Né? A lei complementar veio exercendo o papel de listar quais serão os alimentos que irão compor a cesta básica de alimentos, a cesta básica nacional de alimentos. Né, que agora é uma cesta básica nacional de alimentos, né, definida em um dos anexos da Lei Complementar 214. Professor, eu sei que tem alguns serviços que também são submetidos à alíquota reduzida, serviço de saúde e educação. A Constituição prevê. Né? Mas quais serviços de saúde, quais serviços de educação que estão abarcados por essas hipóteses de alíquota reduzida? Você vai na Lei Complementar. A Lei Complementar 214. Né? Também tem o anexo lá, né? Aí não é NCM, é a Nomenclatura Básica de Serviços, a NBS, que vai listar lá quais são os serviços de saúde, quais são os serviços de educação que estão submetidos a essa alíquota reduzida. Aí você aplica o redutor sobre a alíquota regra e acha a alíquota que vai ser aplicada naquela operação. Né? Então, você vai olhar para um caso concreto. Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto, incide IBS, CBS. Eu acho que essa parte vai ser a mais fácil. Né? Tem algum professor, acho que é o Roque Carrasa, numa aula magna que ele deu numa pós-graduação, acho que foi da Faculdade Brasileira de Tributação. Né? Coordenada ali pelo Antônio Alcoforado, que inclusive vai dar uma aula ao vivo pra gente aqui no dia 1º de abril, ele até brinca comigo, você me convidou para uma aula no dia 1º de abril, né? Eu tava conversando com ele via WhatsApp, ele vai tratar sobre regime específico de combustíveis, né? Mas o Roque Carrasa, agora voltando, o Roque Carrasa, ele falou que o IBS-CBS é imposto sobre tudo, né? Então não vai ter muita dificuldade, né, de a gente concluir que vai incidir IBS-CBS. Né? Aí incide IBS-CBS, ok, vai incidir sobre aquela operação com bem ou serviço. Aí você vai ter que determinar qual é o destino, que nem a gente fez. Qual é o destino? Você vai ter que ir lá para o artigo 11, né, e enquadrar, né, em algum daqueles critérios. Né? Algum daqueles critérios. E tem lá um critério residual aplicável principalmente para serviços e bens imateriais, que não tem substância física, é o domicílio principal do adquirente. Né? Esse vai ser um ponto que vai gerar bastante discussão, e tem gerado já bastante discussão, né? O domicílio principal do adquirente. E aí você tem que olhar se eu consigo enquadrar essa situação em alguma situação de regime diferenciado ou regime específico. O regime diferenciado, essa nomenclatura, essa terminologia, é para hipótese de alíquota reduzida ou crédito presumido. Né? A gente vai ter situações, né, em que o adquirente ele vai ter aí a possibilidade de ter crédito presumido. Então você vai ter que olhar para o caso concreto, né, e enquadrar se é regra geral, se enquadra em algum regime diferenciado ou regime específico.
né? Então tem o regime específico combustíveis, serviços financeiros, operações com imóveis, tem regime específico de bares e restaurantes, parques de diversões, parques temáticos, agências de turismo, sociedade anônima de futebol. Então a gente tem lá os regimes específicos, né, que além de poder ter alíquotas diferentes da regra geral, né, vão poder ter outras regras diferentes, né, em relação à base de cálculo, creditamento, aplicação da não cumulatividade. Né, muitos deles eu não vou aplicar o critério do destino, né, para determinar a alíquota uniforme em todo o território nacional. Por exemplo, o regime de serviços financeiros, alíquota uniforme. Né, eu não vou olhar para o destino, né, para determinar a alíquota. O destino vai ser importante lá para o comitê gestor quando ele tiver que distribuir a arrecadação aí do IBS vindo, né, da prestação de serviços financeiros. Né. Da mesma forma, plano de saúde. Então vão ter situações em que combustível, por exemplo, né, a alíquota é uniforme, então o território nacional, não vou ter que olhar para o destino para determinar a alíquota, né, a alíquota é uniforme. Então por isso que é tão importante quando eu olho para um caso concreto, né, eu encaixar e enquadrar ele numa caixinha. Né? A gente até acho que vai ser a próxima semana, né, em que a gente vai tratar exatamente disso, né? Como que eu olho para o negócio de uma empresa, né, ou para uma determinada operação e encaixo em uma dessas caixinhas. Né? Então a gente vai ter, né, vai ter que trabalhar, vai ter que aprender a manusear a Lei Complementar 214, né, ao analisar os casos concretos. Então, por exemplo, no caso de regime diferenciado, tem um título específico na Lei Complementar 214, né, que trata sobre os regimes diferenciados, né, tratando de todos os casos, todos aqueles que estão previstos na Constituição, né, vão ter lá um dispositivo detalhando. E provavelmente um anexo também, né, na parte final da Lei Complementar, né, listando aí as situações que se enquadram naquela situação em específico. E a gente vai ter um outro título tratando dos regimes específicos. Aí tem combustível, serviço financeiro, operações com imóveis, enfim. Né? E tudo que não se encaixa num regime diferenciado ou num regime específico está na regra geral. Óbvio que tem a questão do Simples Nacional, Zona Franca de Manaus, tem situações em que eu tenho situações de não contribuintes, por exemplo, um nano empreendedor, eu tenho ali a possibilidade de eu ter um não contribuinte em uma sociedade em conta de participação, um consórcio, um condomínio, né? Então, essa situação, vocês vão ter que aprender, aqui a gente tratou obviamente só de alíquota, mas vocês vão ter que aprender ao analisar um caso concreto, né, fazer a modelagem desse caso concreto, né, encaixar ele em uma dessas caixinhas. Então tem que aprender a trabalhar, então decorar a Lei Complementar 214, é entender como que ela funciona. Né, e é fundamental nesse caso que você tenha uma base constitucional. Você já estudou a Emenda Constitucional 132? Ou você já vai partir o seu estudo da reforma tributária, estudar direto a Lei Complementar 214? Não cometa esse erro. Né? Aqui na Academia da Reforma Tributária, a gente já tem um curso, tá? A gente vai finalizar a gravação essa semana, de toda a parte constitucional, são mais de 70 aulas. Né? A gente tem lá um módulo de introdução à reforma, todo o módulo da parte constitucional, né, de IBS, comitê gestor, imposto seletivo, e a gente não trata somente, né, sobre esses temas, a gente trata das alterações das imunidades, a gente trata das alterações que teve no ITCMD, no IPTU, no IPVA, né, na COSIP, na contribuição de iluminação pública, que não é mais só contribuição de iluminação pública, na CID combustíveis, né, então a gente realmente tem um módulo aí já quase totalmente gravado da parte constitucional, porque você precisa, para estudar a Lei Complementar 214, né, depois para estudar a Lei Complementar que vai resultar aí o PLP 108, né, você tem que ter essa base constitucional. É que nem quando você vai estudar o ICMS, né, você vai estudar o ISS, você vai estudar o Imposto de Renda, você tem que ter uma base constitucional. Né, da mesma forma aqui no caso do IBS.
No caso do IBS, você precisa ter uma base constitucional para ter fundamentos sólidos no seu estudo. Não é ir direto estudar a Lei Complementar 214, ou quando tiver o regulamento e partir por estudo direto do regulamento. Não, você tem que levar a sério o seu estudo. Né? E aqui na Academia da Reforma Tributária a gente leva a sério realmente o estudo, então a gente quer realmente formar grandes especialistas aí na reforma tributária, tá? Né? E aí pra gente encerrar, pessoal, né, vamos pegar esse caso aí, né, esse caso aí de uma empresa de São Paulo vendendo uma mercadoria, né, lá para uma empresa no estado de Minas, no município de Belo Horizonte, né? Se eu tenho uma mercadoria, por exemplo, ele está vendendo salmão, se eu não me engano, é a alíquota cheia, 28%. Né? Ah, mas ele está vendendo carne. Carne está na cesta básica de alimentos, tem a alíquota zero. Né? Ah, ele está vendendo, vamos imaginar, um alimento em que a alíquota é reduzida em 60%. Eu vou pegar 28%, né, e reduzir 60% dessa alíquota. E é essa alíquota que eu vou aplicar. Por quê? Porque o objeto da operação, então, primeiro, eu vou calcular a alíquota cheia em função do destino. Aí depois eu aplico o redutor. Né? Já se esse caso concreto fosse de combustível, por exemplo, não me interessa o destino, pessoal. Eu vou aplicar uma alíquota uniforme, né, que é uma alíquota específica, né, sei lá, tantos reais por litro. A gente não sabe ainda, tem toda uma metodologia para se calcular essa alíquota, em que eu posso diferenciar por produto, né, por combustível. Né? Então aí não vai ser, no regime específico de combustíveis, não vai ser importante o destino. No regime específico de serviço financeiro, não vai ser importante o destino também. É uma alíquota uniforme. Plano de saúde também, não vai ser importante o destino para eu determinar a alíquota. É uma alíquota uniforme em todo o território nacional, independentemente do destino. Né? Independentemente do destino. Né? Mas aí são características peculiares de cada regime específico. Ok? Então é mais ou menos isso. Né? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Né? Aqui o meu xará, né? Bom dia. Bom dia. Né? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? A ideia foi trazer aqui uma análise prática, né? Vamos cada vez mais trazer situações práticas, né, lives mais práticas. É importante a gente estudar a legislação, estudar a parte teórica, né, para a gente ter essa base teórica, né, mas é importante a gente ir se acostumando, né, a analisar situações concretas. É do nosso dia a dia. Né? Eu sou auditor do município de São Paulo, você pode ser advogado, contador, você também pode ser auditor, procurador. Né? A nossa vida é analisar caso concreto, analisar a situação concreta, né, e aplicar a legislação. Às vezes surgem dúvidas. Né? Às vezes surgem dúvidas, é comum. O Antônio, gostei muito bom. Pô, obrigado, viu? Exatamente, Murilo. Quero ver a guerra tributária entre os entes. Eu espero que a gente aprenda a viver num ambiente cooperativo. Vão ter diferenças entre um ente e o outro, interesses, né? O comitê gestor realmente vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio. Mas a gente tem que aprender a conviver em um ambiente cooperativo, né, saber conviver com as diferenças, né, e tentar achar um denominador comum, né, achar um consenso, né, apesar das diferenças. A diferença, pessoal, ocorre em qualquer âmbito. Né, em qualquer âmbito. Então, a gente tem que aprender, né, e é muito difícil quando a gente fala isso hoje, né, num ambiente que é totalmente polarizado. Né, então... o Roberto. Pô, Roberto, muito obrigado lá pela sua dúvida lá no Telegram, viu? Foi muito boa. Né? O Roberto Peçanha, pessoal, ele colocou uma dúvida essa semana lá no nosso grupo de discussões no Telegram da Academia da Reforma Tributária. Sensacional a dúvida. Né? Continue, viu, Roberto? E o pessoal que está nos assistindo aqui, que é assinante, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, pessoal, né, vamos colocar bastante caso prático, caso concreto, que você tenha dúvida de como aplicar ali a legislação. Né? Então, muito bom, viu? Ele colocou um caso, só para vocês sentirem o drama, né, de uma situação em que um paciente, né, foi num laboratório, né, num posto de coleta de um laboratório,
de um laboratório no município de Osasco, né, em que a amostra coletada foi analisada em um centro laboratorial em São Paulo, né, e o plano de saúde que vai pagar esse laboratório, está no Rio de Janeiro, né? Qual que é o destino dessa operação? E aí, obviamente, eu gravei acho que um áudio de 15 minutos, né? 15 minutos lá para explicar, comparar com como que é hoje no caso do ISS. O STJ tem um entendimento específico lá no caso de análises clínicas, né? Mas a gente tem que acostumar, esse é um ponto que eu acho que é importante, né? Deixar um pouco de trazer o nosso raciocínio que a gente está acostumado, tanto no mundo do ICMS, PiscoFins e ISS, para dentro da análise da reforma. É muito difícil, tá? É muito difícil. Eu, às vezes, me vejo aplicando, né, todo o raciocínio que eu fui treinado, sou auditor desde 2012, né, para analisar ISS, mesma coisa dos auditores estaduais. Agora a gente está numa outra lógica, destino da operação, pessoal, né, não é mais origem. Então, realmente, esse é um tremendo desafio, né? E foi muito bom o Roberto ter levado essa discussão, né? E o grupo lá no Telegram é bom para isso, para a gente, além das aulas gravadas, além das aulas ao vivo, né, a gente tem um ambiente ali de discussão e isso engrandece bastante. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Agradeço aí a presença de todos vocês, e quem se interessar em ser assinante aí da Academia da Reforma Tributária, a gente está aí com um preço promocional aí de R$ 97,00 por mês, dá um pouquinho mais de R$ 1.000, né? E a nossa proposta é essa, né? A nossa proposta é ter aulas ao vivo semanais. Ontem a gente teve com o Luiz Dias, né? Ele é coordenador geral do INCAT. Ele participou do GT18 lá, do PAT RTC, tá, que tratava de comitê gestor. Ele participa ativamente da questão do comitê gestor, né? Óbvio que já está privado, a gente vai subir na plataforma, aí quem for nosso assinante vai poder acessar. A gente produz material escrito, mapa mental da aula para vocês estudarem, né? Tem já 11 aulas ao vivo, a gente tem aulas programadas já até a metade do ano, trazendo toda semana um professor aí para abordar um tema diferente relativo à reforma tributária, né? E a gente já está planejando a começar a gravar as aulas da Lei Complementar 214 já no início de fevereiro, né? Então eu e o professor Bruno Langoni, a gente está se planejando. Óbvio que a gente vai focar inicialmente, né, uma lei gigante, né, no título 1, né, que é das normas gerais. Vocês têm que dominar essa parte. Eu sei que alguns atuam, né, em um setor específico, setor financeiro, setor imobiliário, principalmente quem trabalha com planejamento sucessório, né, e patrimonial, olha muito lá para o regime específico de imóveis, mas não tem jeito, vai ter que dominar a espinha dorsal normativa do IBS e da CBS, que está lá no título 1. Né? Um ponto importante é o título 7, que é a administração do IBS e da CBS, então a gente vai acabar focando inicialmente nesses dois títulos, né? E aí depois a gente parte para analisar os outros, né? O título 2 é regimes aduaneiros especiais, quem trabalha com comércio exterior, né? É importante isso, né? Tem aí o título, agora não. Aí tem cashback no título 3, aí no título 4 é 5, o título 4 já é regime diferenciado, né? E os regimes específicos, né, no título 5. Aí vai ser num segundo momento. Então, nesse primeiro semestre, até maio mais ou menos, a nossa ideia é terminar de gravar aí o título 1 e o título 7. Essa é a nossa ideia, né? Para a gente entregar para vocês aí um material de qualidade para vocês estudarem essa parte aí da Lei Complementar 214. Tá bom, pessoal? Então é isso. Boa semana para vocês, bons estudos, bom trabalho, né? E a gente se vê aí semana que vem, terça-feira que vem, na nossa próxima aula ao vivo, né? A gente vai tratar também sobre comitê gestor, vai ter aí um professor especialíssimo, né? Ângelo De Angelis, tenho uma grande admiração por ele, sabe tudo de reforma tributária e vai nos brindar aí com uma excelente aula ao vivo, com certeza, na terça-feira que vem. Abração para todos vocês, né? Boa semana.